Bom dia, pátria amada Brasil. O meu abraço a você, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Hoje, 16 de setembro de 2025, terça-feira, vamos aqui trazer uma palavra de Deus para te abençoar. Nosso texto é Apocalipse capítulo 21, versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor: Disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Amém. O versículo 6 do capítulo 21 está dentro do contexto que engloba todo o capítulo 21 e o 22. Amém. Então, o capítulo 21, do 1 ao 8, Jesus vai falar aí desse novo céu, dessa nova terra, que vai ser um pouco do nosso assunto, tá certo? Depois do capítulo 21, do versículo 9 ao versículo 22, de 1 a 5, ele vai apresentar aí a nova Jerusalém, que é a noiva do Cordeiro, a cidade santa, a igreja do Senhor, tá certo? E depois ele vai falar sobre o cumprimento da profecia, do capítulo 22, versículo 6 ao 7. E no final dos versículos 8 ao 21 do capítulo 22, ele vai trazer umas demonstrações, promessas finais, conclusão do livro e a bênção final do livro. Amém? É dentro desse contexto que está o versículo 6 do capítulo 21. Eu quero aqui trazer uma palavra para te abençoar, que você possa abrir seu entendimento para Deus e o Espírito de Deus possa te abençoar hoje. Vamos aqui ao texto, versículo 6 diz assim: Disse-me ainda, tudo está feito. Show? Quando está feito, não tem mais o que fazer, né? Está feito. Seja bem ou mal, está feito. Aqui, na revelação de João, quando ele diz tudo está feito, isso significa que a obra da redenção foi realizada plenamente na cruz. E aqui ela está se completando. Porque na onisciência de Deus já está pronto, tá certo? Mas aqui, nesse sentido que tudo está feito, para a igreja, o novo céu, a nova terra, e assim essa condição de entrarmos na eternidade, tudo agora está pronto, está acontecendo. É o momento final desses fatos que Jesus já conquistou na cruz. Amém? É importante pensar sobre isso, querido. A vida não termina aqui não, tá certo? Nosso irmão que assassinaram nos Estados Unidos, ele está na glória. E depois dele se levantou milhares e milhares, porque assim, quando uma semente morre, nasce muitos outros. Então, tudo está feito significa que a obra redentora foi realizada. E ela foi realizada completamente na cruz, mas agora aqui, no seu destino final, ele está sendo estabelecido para a sua igreja, para os que creem, para os que aguardam e têm essa compreensão de fé em Cristo. Amém? É o novo céu, a nova terra, então aí entra a eternidade, tá certo? O versículo vai continuar dizendo: Eu sou o Alfa e o Ômega. Alfa e Ômega são as duas, a primeira e a última letra do alfabeto grego. Portanto, Cristo aqui vai tratar dessa condição do domínio de Cristo, tanto na criação como na perpetuidade dessa criação. Amém. Portanto, é alfa e ômega, e depois vai dizer princípio e fim, que tem mais ou menos o mesmo sentido. Então, isso significa a perpetuidade de Cristo, tanto na criação, na manutenção e para a eternidade com essa sua criação, que somos nós, todo o universo, o ser humano. E aí você já sabe que tem uns que estão separados de Cristo, vão para a eternidade sem Cristo, e os que estão com Cristo vão para a eternidade com Cristo. Mas Alfa e Ômega, ela vai trazer esse significado de que Cristo tem domínio pleno, tanto na criação como na permanência dela, porque Deus é eterno. E o que ele faz é eterno. E o texto vai dizer o princípio e o fim. Isso tem o mesmo sentido de alfa e ômega, ou seja, mas assim, isso demanda que essa ação que foi iniciada, de início, ela tem um fim, e é a sua totalidade, assim, no sentido de eternidade mesmo. Princípio e fim. Ou seja, desde o princípio ao fim, que o fim é para entrar na eternidade, que não é fim,
É o fim dessa terra, é o fim do pecado, é o fim da morte, tá certo? Entra a eternidade, mas então princípio e fim, ele tem esse sentido de que ah, vai demandar essa condição do início e fim, ou seja, totalidade e eternidade daquilo que Deus fez. Amém? No versículo 1 de Gênesis, a palavra de Deus ensina assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. E vai lá dizer que o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo, e disse Deus, haja luz, e hoje luz. Então Deus, o Espírito Santo, e esse haja é a palavra, é o Cristo vivo. Não, esse é um Deus do princípio, da criação e da perpetuidade desta criação. Você precisa entender e, sobretudo, você precisa crer em Cristo, porque Ele é quem te garante essa permanência eterna na presença de Deus. E vai acontecer. Amém? E o versículo vai dizer ainda assim: eu a quem tem sede. Ora, esse eu é o Cristo, que é Deus, tá certo? A quem tem sede, essa sede, amada, é a sede de justiça. Não é sede de água, não. A água está ali, claro que nós precisamos de água potável, naturalmente. O ser humano, a maior parte do nosso corpo é água. É tanto que quando toca fogo, fica só o carvãozinho, né? Acaba a água, tá certo? Então, mas aqui é a sede de justiça. Então, essa expressão ela se refere exatamente a isso mesmo. Os que estão aqui na terra, que existem, estão na terra e querem, lutam e se esforçam para que haja justiça na terra. Isso é os crentes, tá certo? Eu não posso deixar de contextualizar com esse governo socialista corrupto, ladrão, terrorista que está aí pregando mentira. Mas a igreja do Senhor está aqui, com essa sede de justiça na terra, porque isso aponta para a eternidade também, porque eu vou já explicar a você, já estou explicando, já dizer mais algumas coisas, mas esse eu é Cristo, o Cristo que vai, que nos direciona para essa sede de justiça, no sentido de que haja justiça aqui na terra, porque no céu, irmãos, já está estabelecido, é pleno. Amém? Deixa eu ler aqui Mateus 5,6, que diz assim: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Olha, se você tem sede de justiça, você vai ser farto. Na hora que você se encontrar com Jesus, você vai ser farto dessa justiça de Deus em si, e aí você vai ser protagonista dessa justiça, pregar a verdade. Um crente não aceita corrupção, um crente não aceita roubo, um crente não aceita mentira, um crente não aceita suborno. E assim, o nosso governo cria as verbas parlamentar, que é uma forma oficializada de mensalão, porque os mentirosos senadores e senadoras covardes que não têm temor a Deus estão lá e se vendem, infelizmente. Mas o fato é que também lá tem muita gente com fome e sede de justiça e serão e seremos fartos. Quem tem Cristo já está farto dessa justiça e luta por ela aqui na terra também. E não se desespera, não. Confia no Senhor. Amém? Portanto, bem-aventurado o que tem fome e sede de justiça, porque serão fartos. Eu não estou contente com o erro, mas eu estou farto da justiça de Deus, porque eu sei quem eu sou, eu sei a quem eu pertenço e eu sei para onde eu vou quando esse corpo desfalecer. Isso é ter fome e sede de justiça saciado. Agora, também luto para que o Brasil seja cheio dessa saciedade, dessa fome e sede de justiça, que é o que quer o bem. Não é quem quer injustiça, não. Não é quem prende velhinha de 70, quase 80 anos, quem condena as pessoas injustas. E são injustos. Por isso é que nós estamos lutando pela anistia plena, total e absoluta, e restrita e total e total. Negócio de quebra-galho, não. É total e absoluta, porque nós queremos justiça. E o Fux, que deu um voto justo, está sendo massacrado porque o mal é assim. Ele quer o mal. Ainda bota a culpa no outro. Desde o princípio foi assim. O mal enganou a mulher conversou com Adão e o homem, a mulher é quem tem um certo domínio mesmo, quem tem um papo bom, né? Adão entrou na conversa
E quando Deus fala com Adão, ele diz: ó, foi a mulher que tu me deu. A mulher olhou assim e disse: não, foi o Satanás. Quer dizer, quem está errado, meu amigo, bota sempre a culpa no outro. É o caso do PT, socialista, progressista, marxista, comunista, terrorista, corrupto, ladrão. Faz tudo errado e bota a culpa nos outros, porque não tem Deus. Isso é fato, a gente tem que saber disso. Então, mas aí o texto vai dizer que os bem-aventurados darei de graça. Essa sede de justiça será saciada gratuitamente. Isso é com relação à salvação. A salvação é a dádiva de Deus. Paulo escreve aos Efésios no capítulo 2, versículo 8, 9 e 10, ele vai explicar: vós sois salvos pela graça, não vem de vós para que ninguém se glorie. E ele vai dizer que é para que a gente não tenha essa vanglória de achar que foi salvo porque você é bom. Não, você foi salvo pela graça de Deus. Então, essa dádiva de Deus que é dada é a salvação, darei de graça. Está de graça a fonte da água da vida para você hoje, meu querido. Amém? E quando ele diz da fonte da água da vida, isso é um direito, amado, conquistado na cruz por Jesus, tá certo? Por quê? Porque Cristo, ele é a fonte da água da vida. No capítulo 7 do Evangelho de João, estava lá vendo a festa lá, e era colocado um jarro, e esse jarro por durante 7 dias, e ele era derramado e tal, e sobre o altar para escorrer, e no 7º dia havia uma solenidade, e exatamente no 7º dia chegou Jesus lá no último dia da festa, pôs-se de pé e disse: olha, e ele disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. E ele disse: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu interior, do seu ventre. Isso ele estava falando a respeito do Espírito Santo, que não havia sido dado. Ou seja, aquela água que os religiosos estavam derramando lá, ele disse: essa água simboliza a mim, Jesus. Eu sou a fonte da água da vida. E é disso que Jesus está falando. E os que têm fome e sede de justiça são saciados já hoje. Pela justiça de Deus que nos alcançou, temos a eternidade, identidade celestial escrito nos céus. Isso é gracioso, amado. Amém? Mas o versículo vai terminar dizendo assim: da fonte da água da vida, né? Então, isso é eternidade hoje e para sempre, que foi conquistada na cruz por Jesus e pela fé exclusiva em Jesus Cristo. Amém? Essa breve reflexão aqui para você pensar sobre isso, que é o livro de Apocalipse, revelação das últimas coisas que irão acontecer. Isso aqui irá acontecer. Jesus vai voltar, levar a sua igreja, depois ele vem para estabelecer seu trono. Estou citando rapidamente, e aqui está representado no sentido de estabelecer a igreja na terra, gloriosa, vencedora, porque pertence àquele que é o princípio e o fim de eternidade, a eternidade. Portanto, você que tem sede de justiça e crê em Cristo, você já está saciado em Cristo, no sentido de estar em paz. E também deve lutar para que haja justiça na terra. Precisamos combater os injustos, certo? Quem mata um crente, pensa que está... A morte para o crente é a conquista plena da vitória, porque o passaporte já foi comprado na cruz por Jesus e pago, tá certo? Então eu quero terminar dizendo assim para você e para mim: a Igreja de Cristo, ela que se une com seu Cristo, no momento dessa união, querido, vai ser um dos maiores acontecimentos no universo, porque isso será a restauração da criação para uma eternidade com Deus. Oh, glória a Deus. Amém? Deus te abençoe, que você possa ter essa fé em Cristo hoje. Aí você vai ter saciado da sua fome e sede de justiça. Você não vai ter nem raiva dos maus. Você vai orar por eles, abençoar e lutar e dizer que eles estão errados. Ideologia de gênero é errado mesmo. A igreja tem que lutar e dizer isso é verdade, porque nós estamos saciados da justiça de Deus. Temos que nos levantar contra as injustiças. Amém? Portanto, continue orando pela anistia, porque aí será feito justiça também já aqui na terra para aqueles que estão presos injustamente, senhores e senhoras de idade, covardemente presos. Amém? Tem uma pastora lá,
mas eu sei que ela, no íntimo dela, está saciada da fome, da sede de justiça, porque ela tem a fé em Cristo. E que Deus abençoe e dê força a ela para que ela seja um canal de força para as outras pessoas que estão lá. Amém? Mas a justiça plena está em Deus. E quem é de Deus já vive essa justiça hoje, porque Deus é do princípio ao fim e Ele é justo e fiel. O Senhor te abençoe, abençoe a nossa nação, abençoe os nossos governantes que são psicopatas loucos e que o Senhor faça uma intervenção por amor a Ele mesmo e à sua própria justiça. Amém? Deus te abençoe, Deus abençoe o Brasil, em nome de Jesus. Amém.